Bem, voltando aqui à nossa resolução, devemos calcular agora a área desse triângulo. Devemos calcular agora a área desse triângulo, do triângulo preto na 10ª figura e a quantidade de triângulos pretos na 10ª figura. Então vou começar pela quantidade, certo? Bora então considerar essa situação aqui. A quantidade de triângulos pretos na figura 1 é exatamente 1. Aqui está ele. A quantidade de triângulos pretos na figura 2 serão 3. A quantidade de triângulos pretos na figura 3, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. A transformação que ocorre de uma figura para outra. Um triângulo preto se transforma em 3. Aqui, cada triângulo preto desse se transforma em 3 triângulos. Como nós temos 3 triângulos pretos, o que nós teremos é 3 vezes o 3. Então, nota que aqui eu passarei a ter 3 vezes 3 triângulos pretos. Só que se nós olharmos bem, o que está sendo multiplicado de uma figura para outra, olha só, viu? Na figura 1, a quantidade de triângulos, ou seja, triângulos pretos da figura 1, a gente representa por Q1. E ela foi multiplicada por 3. E aí a gente passa a ter a quantidade de triângulos da figura 2. No caso, Q2. Na passagem para a figura 3, essa quantidade Q2 ela foi multiplicada por 3, chegando então na quantidade Q3. Então, note que a gente pode também escrever assim. 3 vezes Q2, daqui, 3 vezes Q1. E por que é vantajoso? Aliás, vocês daqui a pouco vão ver por que será vantajoso escrever essas equações assim, certo? Não colocando números por enquanto, tá bem? Então, vou reescrever esse início aqui do lado, tirando os números, tá bem? E ficará assim. Q2 igual a 3 vezes Q1, onde Q1 é igual a 1, né? Q3 igual a 3 vezes Q2. E aí a gente nota a quantidade de triângulos pretos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa quantidade será multiplicada por 3 para se obter a figura 4. Então, Q4 será a quantidade de triângulos da figura 3, que a gente está representando por Q3, essa quantidade multiplicada por 3. E aí a gente, como é um processo que vai se repetir em todas as figuras, em todas as construções, nós podemos tranquilamente afirmar que Qn será justamente 3 vezes a quantidade de triângulos na figura n-1. Lembre-se que estamos falando apenas de triângulos pretos, é isso? O que a gente pode observar é que em cada uma dessas linhas aqui, nós temos uma equação, certo? E sempre que nós tivermos uma equação, pessoal, podemos fazer a multiplicação assim, ó, do primeiro termo pelo primeiro termo, Q1 vezes Q2, por exemplo, e essa multiplicação ficará igual ao que está no segundo membro da primeira equação, que é 1, vezes o que está no segundo membro da segunda equação, que é 3. 3Q1, né? 3Q1. Só que, tendo essa equação agora, nós podemos multiplicá-la, certo? Multiplicar cada membro dela, né? O primeiro membro e o segundo membro dessa equação, dessa nova equação, pelo primeiro e segundo membro da outra equação, dessa equação aqui, ó, certo? Onde a gente passará a ter, então, Q1 vezes Q2 vezes Q3 igual a 1 vezes 3Q1 vezes 3Q2. Deixa eu escrever melhor. Deixa eu escrever mais organizado aqui nessa outra página. Bora lá.
Q1 é 2, Q1 é 1, Q2 é 3Q1, Q3 é 3Q2, Q4 é 3Q3, Qn é 3Qn. Está aí. Quantidade de triângulo. Então, fazendo a multiplicação de todas essas n equações, no primeiro membro será multiplicado Q1 pelo Q2, pelo Q3, pelo Q4, pelo Q5, pelo Qn, ficando assim, ó, no resultado. Q1 vezes Q2 vezes Q3 até chegar no Qn. E no segundo membro ficará multiplicado tudo que está no segundo membro das equações. 1 vezes isso aqui, ó, 3Q1 vezes 3Q2 vezes 3Q3 vezes 3Qn menos 1. Qual é o detalhe? O detalhe é que, como no primeiro membro, tanto no primeiro membro como no segundo membro, tem apenas multiplicações, nós podemos fazer o cancelamento desse Q1 com esse Q1, desse Q2 com esse Q2, desse Q3 com esse Q3, desse Q... Na realidade aqui é Qn, né? Qn. Mas antes de Qn tinha Qn menos 1, que a gente vai cancelar com esse Qn menos 1 aqui. Obviamente que tudo que está aqui, entre os 3 pontos, vai ser cancelado com tudo que está aqui entre os 3 pontos, com exceção dos 3. Não é isso? Isso nós passamos a ter que Qn será igual a 1 vez 3, esse 3, vezes esse 3, vezes esse 3 aqui, ó, até o último 3. O detalhe é que a gente observa o seguinte, que no segundo membro, cada variável Q, né, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e aí por diante, está sendo acompanhada ou multiplicada por um 3. E quantas variáveis Q nós temos, né? Exatamente aqui, começando do 1 até o n-1, dará exatamente n-3 Qn. Aliás, n-3 variáveis dessas. Então, nós teremos que esse 3 estará multiplicando por ele mesmo n-1 vezes. E aí nós temos que Qn nada mais é do que 1 vezes 3 elevado a n-1. E disso aqui é que a gente vai tirar a quantidade de triângulos na décima figura. Porque na décima figura, lembremos que esse n é a posição, né? É a posição da figura. Na décima figura, nós só precisaremos fazer a substituição desse n por 10, ficando então 1 vezes 3 elevado a 10 menos 1. Isso nos diz que Q10 é 3 elevado a 9. Certo? Então, nesse caso, pessoal, nós já temos que a nossa área, né, vai ser raiz de 3 sobre 4 menos 3 elevado a 9 multiplicado pela área de um dos triângulos na nossa décima figura. Então, nós precisaremos determinar qual é a área de um desses triângulos da décima figura, e é o que a gente vai fazer agora, tá certo? Como é que a gente vai definir? Da mesma forma, mesmo raciocínio. Basta a gente observar o seguinte detalhe. Se o lado desse primeiro triângulo mede 1, então esse lado eu vou chamar de lado 1, certo? Lado da figura 1, do triângulo preto da figura 1 é 1. Então tem aqui o lado, esse 1zinho indica a posição da figura, certo? Esse 1zinho, esse índice aqui. Lado 1 igual a 1. O lado na figura 2, né, já é 1/2. A metade, né, já é a metade da medida do lado na figura 1, ou seja, vai ser 1/2 vezes L1. O lado na figura 3 será 1/2 vezes o lado da figura 2. Olha só, viu? O lado da figura 4 vai ser 1/2 vezes a medida do lado do triângulo preto da figura 3. E o que é que vai acontecer? Isso sempre vai acontecer.
eu posso ter certeza, nós podemos ter certeza que na figura N, né, o lado do triângulo preto será o quê? A metade do lado do triângulo preto na figura N-1. E aqui está, certo? Pelo mesmo raciocínio, multiplicando L1 por L2, por L3, por L4, por Ln, nós temos isso aqui, ó, L1 vezes L2 vezes L3 até o Ln, e multiplicando 1, né, todos os termos do segundo membro, 1 por 1 meio de L1, então vai ficar 1 vezes 1 meio de L1, vezes 1 meio de L2, vezes 1 meio de L3, multiplicado por 1 meio de Ln, N-1, que é o último que aparece. E aí a gente, da mesma forma que fez na resolução anterior, a gente pode fazer o cancelamento pelo fato de só ter multiplicações, certo? O L1 pelo L1, o L2 pelo L2, o L3 pelo L3, e aí vai até o Ln, fazendo esse cancelamento. E nota que aqui a quantidade de 1 meio, né, é justamente N-1 vezes. Tá certo? Porque vai do L1 até o Ln-1. Né? Esses 1 meio são os valores que estão multiplicando cada L. Tá bom? Então, o Ln, nesse caso, nada mais será do que 1 vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, N-1 vezes. Isso nos garante, então, que o Ln será 1 meio elevado a N-1. Com isso, pessoal, a gente pode ter certeza que lá na figura 10, o lado, né, o lado do triângulo preto será 1 meio elevado a 10 menos 1. Ou seja, o lado lá na figura 10 do triângulo preto vai ser 1 meio elevado a 9. Quando a gente vai, então, calcular a área, fazendo pelo mesmo método que usamos aqui, já que lá também são triângulos equiláteros, nós podemos simplesmente fazer assim. A área é igual, né? No caso, eu chamei de P, né? P10 igual a lado, né? Ou seja, a medida de um dos lados, que vai ser 1 meio elevado a 9. 1 meio elevado a 9. Multiplicado pela medida de outro lado, que como são triângulos equiláteros, será 1 meio elevado a 9 também. Multiplicado pelo seno de 60, dividido por 2. Isso me diz que P10, né, a área do triângulo na décima figura, o triângulo preto, será 1 meio. Aqui é uma multiplicação cuja base é 1 meio. Então eu posso fazer 1 meio e somar, né, repetir essa base 1 meio e somar os expoentes 9, ficando 1 meio elevado a 18. Multiplicado pela raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. O que me garante que essa área aqui, fazendo aqui a inversão, será igual a 1 meio elevado a 18, multiplicado pela raiz quadrada de 3 sobre 4, certo? Já quando eu inverter isso aqui, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2. E aqui está a área do triângulo preto na figura 10. Com isso, podemos tranquilamente observar que a nossa área, né, soma das áreas das figuras brancas, será a raiz quadrada de 3 sobre 4, menos 3 elevado a 9, multiplicado por 1 meio elevado a 18 vezes raiz quadrada de 3 sobre 4, certo? Organizando isso aqui, o que nós passamos a ter é que essa área, colocando aqui, por exemplo, raiz quadrada de 3 sobre 4 em evidência,
multiplicado por 1. 1 menos 3 elevado a 9 vezes 1 meio elevado a 18. E aí a gente observa o seguinte detalhe. Entre os nossos itens, a única resposta que cabe, certo? Que cabe é essa aqui, o item A, certo? Aí alguém pode se perguntar, mas como, professor? Se não está igual, né? Na realidade, pessoal, aqui o que aconteceu foi o seguinte. Aqui foi feito um pequeno ajuste, que será o ajuste que eu vou fazer lá com vocês, tá? Deixa eu só lembrar aqui como é que está para eu deixar igual. Bora lá. O pequeno ajuste foi feito aqui, nesse termo aqui, dentro do colchete, tá certo? Foi feito novamente a utilização da propriedade da potência, que foi a seguinte. Bora lá, eu vou fazer a continuação então. Raiz de 3, aqui é sobre 4, né? Raiz de 3 sobre 4 vezes 1 menos. Olha só, 18, 1 menos 3 elevado a 9. E o 18, pessoal, o 18, na verdade, é 2 vezes 9, certo? Isso vai me dar a raiz cúbica de 4 vezes. Só que esse 2 aqui, pela propriedade da potência de uma potência, esse 2, esse 1 meio pode ficar elevado a 2 e depois elevado a 9. Então, vai ficar assim, 3 elevado a 9 vezes 1 meio elevado a 2, que por sua vez estará elevado a 9, certo? O que vai nos dar, então, raiz quadrada de 3 vezes 1 menos 3 elevado a 9 vezes, agora sim, 1 elevado a 2 dá o próprio 1, e 2 elevado a 2 dá 4, 1 quarto elevado a 9, certo? E aqui nós temos o seguinte, duas bases distintas elevadas a uma mesma potência, o que pode ser unificado, tá bem? Ficando então o seguinte, que a área de nosso triângulo na 10ª figura, né, da soma das áreas dos triângulos brancos na 10ª figura, ficará exatamente raiz de 3 sobre 4 multiplicado por 1 menos. Lá está assim por enquanto, né? Ó, elevado a 9. E eu falei que poderia ser unificado no seguinte sentido. Essa base pode ser multiplicada por essa, e essa multiplicação é elevada a um único expoente 9. Isso também é uma propriedade, certo? Propriedade da potência. Então ficará 1 menos 3 vezes 1 quarto elevado a 9, o que nos dará raiz quadrada de 3 sobre 4 vezes 1 menos 3 vezes 1 é 4, 3 vezes 1 é 3, né? Dividido por 4 elevado a 9. Exatamente o que tem lá no item A, tá bem? Bem, pessoal, então é isso.